Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, eu não vim aqui falar com vocês especificamente sobre saúde emocional. Eu vim falar com você sobre o controle dos seus resultados, dos resultados da sua vida. Porque, na verdade, não só eu acredito, como a ciência mostra, que as ações que a gente toma na vida, as ações, a forma como a gente age, é que vai trazer resultado pra gente. Seja em direção ao resultado que você deseja, ou em oposição a esse resultado, a ação que você toma, ela te direciona para algum local. E a pergunta que eu tenho para te dizer é o seguinte: qual é o resultado que você espera para a sua vida? Bom, como já foi apresentado, meu nome é Ítalo, eu sou cardiologista e também sou empresário. Eu queria aproveitar essa ocasião para agradecer ao Valécio pela oportunidade, ao Matheus, que é meu colega e meu amigo, por essa oportunidade. E é muito massa estar aqui com vocês, falando com um público que, na verdade, não é muito comum de eu estar conversando a respeito desse assunto, né? Mas é uma satisfação enorme para mim estar aqui. Então, muito massa estar aqui com vocês. Então, até para a gente se entender um pouco melhor e eu conseguir participar de forma a colaborar com vocês, eu estou aqui para tentar dar o meu melhor para vocês em todos os níveis que eu tenho. Eu queria só fazer uma pergunta, porque a gente vai discutir muito sobre realidade. Né? Realidade é um dos focos dessa conversa que eu vim trazer aqui para vocês. Todo mundo, imagino que todos aqui sejam brasileiros. Quem que é brasileiro aqui? Não tem nenhum estrangeiro de Sobral, assim? Não? Ninguém, né? Nenhum sobralense. Bom, falar sobre realidade é algo que traz pra gente uma noção de crise, porque a gente está vivendo ainda os resquícios da crise, né? E o que seria uma crise para vocês? Alguém saberia me definir o que é uma crise? Algo que pode dar do fluxo normal, daquilo que foi planejado, algo que não foi previsto. Perfeitamente. Então isso pode ter uma curva para um lado ou para outro, né? Ou seja, você tem uma curva prevista, muito bem citada, né? Que, lógico, ela nunca é muito retinha, ela é um pouquinho variável, mas ela vem dentro de um canal. E alguma coisa faz com que ela desvie, ou para cima ou para baixo. Não necessariamente o que é para cima é positivo, o que é para baixo é negativo, mas enfim, ela se desvia. Para a gente que é médico, crise tem conceitos um pouco diferentes, justamente por isso. A gente entende também pelo lado negativo, mas há uma doença que vem estável e às vezes ela tem uma crise, porque piora intensamente, a gente tem que abordar de forma rápida para evitar que aconteçam danos maiores e até morte às vezes. E no contexto global, financeiro, a gente entende também que a crise, na maioria das vezes, ela tem esse conceito negativo, né? E esse conceito negativo é que aflige a gente. Esse conceito negativo é que traz para a gente essa vivência dessa realidade mais dura. Então, falando de realidade, vocês conseguem ver que o que está acontecendo aqui é uma pessoa falando no microfone, dando uma palestra para um outro grupo de pessoas que vai se ter uma discussão em torno de um assunto? Quem que acha que isso está acontecendo, levanta a mão. Está acontecendo, né? Essa é a realidade. Então, essa realidade é igual para todo mundo. Quem acha que é igual para todo mundo, levanta a mão. Perfeitamente. Por que isso acontece? Talvez tenham aqui pessoas que estejam, por exemplo, vamos supor que eu tenha dormido muito mal a noite anterior, porque meus filhos não me deixaram dormir, eu estou extremamente cansado e eu vim lá do trabalho e falei, puxa, uma boa oportunidade de eu relaxar um pouquinho minha mente, até recuperar um pouquinho meu sono. Enquanto outra pessoa vai olhar e vai falar do tema da palestra e vai pensar assim, bacana, isso aí é uma coisa que eu venho pensando, vai me ajudar a construir o meu raciocínio em cima disso. E ela vai ouvir isso com o coração aberto para tentar captar o máximo possível e tirar proveito para a vida dela. Enquanto para outra pessoa, ela vai até escutar, mas não vai escutar com o coração. Ela vai escutar só com os ouvidos. E talvez, se você pegar essas diferentes pessoas para explicarem para uma pessoa externa sobre o que foi a palestra, cada uma vai colocar de uma forma diferente. Por quê? Porque a realidade, ela não é somente no mundo físico.
Nós temos, enquanto ser humano, enquanto pessoa, nós temos, inclusive, mais de um nível da existência. A gente não existe somente no plano físico. A gente diz no meio médico que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Ele tem um aspecto biológico, que inclusive muitas vezes é usado para descrever as espécies, né? A borboleta, o papagaio, o cachorro, tem lá a descrição biológica e física. Então a gente tem um ser biopsicossocial. O bio, ele muitas vezes tem envolvimento do corpo, né? E do cérebro, digamos assim. O psico seria a mente, ou seja, a forma como a gente lida com os pensamentos e os raciocínios. E o social seria a interação nossa com a gente, com nossos pares, com nossos colegas, com nossos familiares, com a natureza, enfim, todas as interações que a gente pode desenvolver na nossa vida. Isso é traduzido de uma forma em que a gente vê o seguinte: nós temos o físico, que é o visível, que muitas vezes é o identificável mais rapidamente. A gente tem o mental, o espiritual e o emocional. Esses daqui muitas vezes são o mundo invisível. Invisível. E esse aqui é o mundo visível. Nós fazemos parte da natureza. E essa realidade é assim para diversas outras espécies também. Vou dar um exemplo de uma história de um agrônomo que eu conheci pessoalmente e que na época ele me contou a história eu nunca pensei nessa relação da natureza com a gente. Ele disse que os melhores vinhos franceses, numa determinada época, de muitos e muitos e muitos anos atrás, as uvas dessa região passaram por extremas dificuldades. Por falta d'água no riacho que corria no local, por seca mesmo, não tinha chuva suficiente. E diversas das parreiras, que eram inclusive as parreiras seculares, começaram a morrer. E a produção de vinho decaiu absurdamente. E eles, além de decaírem absurdamente, a qualidade da uva era muito ruim. O que se lia naquele momento? A gente tem aqui uma árvore, uma parreira, com frutos ruins. E o que eles tentavam fazer era molhar, porque eles achavam que o calor local ele secava a uva, ele não permitia que a uva conseguisse se desenvolver enquanto estava ali pendurada no galho. E diversos esforços foram feitos na tentativa de fazer com que o fruto ele melhorasse. Colocavam eles mergulhados dentro de uma água, envolto por um saco, e nada disso era suficiente. Colocavam alguns tipos de adubo e, com a observação, eles começaram a perceber que algumas parreiras conseguiam, apesar da seca, dar frutos bons. E por incrível que pareça, esses frutos eram melhores do que os frutos da época de chuva. Eles ficaram intrigados com essa realidade. Eles não podiam acreditar, eles começaram a tentar identificar quais eram as características daquela parreira que fazia com que esses resultados não só fossem superados, quer dizer, não só fossem a representação de uma superação de uma seca, como era uma extrapolação do padrão de qualidade que eles tinham. E o que eles começaram a descobrir é que essas parreiras eram justamente aquelas que conseguiam aprofundar absurdamente as suas raízes e atingiam lençóis freáticos que nem eram tão profundos, mas eles atingiam lençóis freáticos que faziam com que a parreira não dependesse das chuvas. Qualquer que fosse a crise hídrica que eles passassem, aquelas parreiras conseguiriam produzir uvas excelentes. E por que elas eram tão boas? Porque na seca, não sei se vocês sabem disso, eu também não sabia, na seca, a concentração na uva de flavonoides, de outras substâncias que dão sabor mais gostoso para o vinho, que dão características, inclusive, cardioprotetoras para o vinho, se concentram. E aí, o paradoxo tornou-se claro, ficou evidente. Da onde que a gente tira a lição disso tudo? Essa lição, eu achei muito interessante, o raciocínio para a gente ver essa realidade, que
Essas parreiras, todas elas passaram pela mesma dificuldade. Todas elas passaram por um ambiente árido e seco. Todas elas tiveram o risco de uma seca que pode, inclusive, matar todas as espécies vegetais num determinado território. A gente que mora aqui no Nordeste sabe muito bem disso, né? Algumas delas tiveram a capacidade de fazer da seca um produto ainda melhor, de fazer da escassez uma abundância. E aí eles começaram a produzir, então, alguns tipos de adubo que estimulavam não a força da árvore em si, mas sim a força da raiz. E nesse ponto, a gente se iguala muito na natureza, porque é no invisível que a gente constrói o resultado do que vai aparecer. Não é no fruto que a gente tem que trabalhar. Não é em cima da uva que a gente tem que fazer ficar mais ou menos túrgida de água, mas sim na raiz. Porque a água que a fruta consome, a água que a fruta faz ela mesma, a sobrevivência dela, ela não vem do meio externo, passa através da casca dela e entra. Não, ela vem da raiz. Então, o mundo invisível é que constrói o resultado do visível. E numa crise global, o que acontece no nosso mundo, na nossa realidade? A crise global, ela é presente para o mundo inteiro? Ou ela não é presente para o mundo inteiro? Quem... Mas ela é presente. Ela é presente. Então, acho que todo mundo entende que a crise ela é global, por isso que ela atinge o mundo inteiro, né? Então, essa é uma realidade que a gente se depara. Isso é uma realidade vista. Isso é uma realidade que não tem como negar que acontece. Uma outra explicação para a gente entender, quer dizer, que a gente entende que o mundo visível, que é o mundo físico, ele é a expressão do mundo invisível. Para a gente, enquanto ser humano, nós não temos raízes, mas nossa raiz é exatamente a mentalidade, o emocional, nem sei o que eu coloquei aqui. Espiritual, exatamente. Espiritual, emocional e mental. Então, é nesse mundo que a gente constrói uma realidade melhor para a gente. Existem outras formas de explicar essa manifestação que é global, né? É o seguinte. Nós temos aqui, pelo desdobramento do que é o ser humano, um ser biopsicossocial, nós temos um desdobramento do que seria isso num contexto agregado de todas essas características. A gente tem um triângulo básico, que é corpo, mente, cérebro, e o social envolve tudo isso num contexto global. Isso tudo está interconectado, a gente não consegue se desligar de tudo que acontece ao nosso redor. A gente não consegue fazer com que o mundo que está acontecendo no nosso convívio, ele fique despercebido por nós. Então, às vezes, as pessoas se interferem pela presença da crise. Por quê? Porque isso aqui está tudo interconectado. A gente não tem como desligar. A gente não tem como fingir que a gente não vive numa sociedade que está passando por uma crise financeira, por exemplo. E o grande detalhe é que a gente tem essa congruência, essa conexão, que a crise vai interferir na nossa mente. O que a crise faz? A crise faz a gente pensar que nosso emprego está sob risco. A crise faz a gente pensar que a economia como um todo está muito afetada. E a crise faz a gente agir de acordo com esse raciocínio. Porque existe uma coisa chamada o ciclo da realidade, que eu pego isso emprestado de uma pessoa chamada Jerônimo Temel, que é um coach, e ele diz o seguinte: o que eu vejo
eu crio. O mundo que eu vejo, eu crio. Vocês já chegaram a essa conclusão aí? Porque isso que está acontecendo aqui, eu falei, isso aqui é uma palestra, uma conversa de uma pessoa que está expondo algumas ideias, conversando com diversas outras. Todo mundo concorda que essa é a realidade para todos? Alguns levantaram a mão, outros não. Já questionam, não, depende do que cada um interpreta. O mundo que eu vejo, eu crio. Então, se no mundo que eu vejo de crise é um mundo que eu crio de crise, que eu foco na crise e que eu olho demais para a crise, isso aqui vai fazer com que uma sequência do ser humano, qualquer ser humano, ele é, ele faz e ele tem. Um campeão mundial, ele antes de ser campeão mundial, ele tem a mentalidade, ele pensa em ser campeão, ele elabora atitudes que campeões já elaboraram, ele executa isso, então ele busca fazer o que os campeões fazem, e só por fim ele vira um campeão. Quando ele vira um campeão, ele reforça essa realidade que ele pode ser campeão, porque ele tem características que favorecem ele ser campeão, e ele reforça esse mundo que ele criou, que ele vai ser campeão. O contrário também acontece. Eu sou um derrotado. Eu trabalho com obesidade, e eu vejo muito essa realidade que as pessoas vêm e falam assim: ah, não, doutor, eu estou vindo aqui por desencargo de consciência, porque já tentei várias vezes e eu sei que para mim nada funciona. Quando a pessoa pensa que essa crise, isso é uma crise, tá? Um problema na saúde é uma crise. Uma busca de uma solução de um problema que é difícil de ser resolvido é uma crise. A solução dessa crise vai ser difícil de acontecer enquanto ela mantiver esse pensamento, essa pessoa mantiver esse pensamento. Por quê? Porque se ela vê que no mundo dela, no mundo dessa pessoa, ela não vai conseguir resultados para emagrecer, ela vai ser essa pessoa do mundo dela que ela não consegue resultados para emagrecer. Consequentemente, ela vai fazer o que uma pessoa desse mundo faz, consequentemente, ela vai continuar tendo os mesmos resultados que ela tinha. E assim ela vai reforçar essa realidade que ela via. Então o mundo dela é reforçado por isso. O mundo dessa pessoa é reforçado por isso. E esse ciclo ele tem que ser quebrado em algum momento. Às vezes a pessoa até entende isso aqui, mas impacta aqui. Ou até entende aqui, mas impacta aqui. Daqui para cá. A grande vantagem que nós temos nessa conexão, tá? A gente viu o seguinte: a conexão social muitas vezes traz a gente para baixo. A gente mergulha junto com a crise. Mergulha junto com a crise lá profunda. E a grande vantagem que a gente tem, isso é como se fosse uma corrente. Aqui a gente tem o social. Aqui a gente tem a mente. Aqui a gente tem o cérebro. E aqui a gente tem o corpo. Quando o meio social no qual a gente vive, o ambiente que a gente vive, o Brasil, o Ceará, Fortaleza, está direto com notícias no jornal, com pessoas que conversam com vocês, que a crise está forte, olha aí, caramba, 10 pessoas foram mandadas embora lá na empresa X, e estão falando isso, estão falando aquilo, olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a crise está muito forte, a gente vai acabar sendo demitido, isso é péssimo. Ou então não vamos progredir o cargo como a gente esperava que fosse progredir. Isso vai puxar vocês para um nível mais baixo. Então, na medida que isso aqui vem para baixo, ele puxa o restante junto. E aí vocês começam a entrar nesse ciclo da realidade, construir esse mundo, que é o mundo da crise, o mundo do desespero, o mundo em que o profissional ele não vai ser valorizado, o mundo do profissional que não progride, o mundo do profissional que muitas vezes é inclusive mandado embora. É assim que funciona. É assim que funciona a crise. A crise ela puxa a gente para baixo. E como que a gente pode começar a reverter isso? Existem algumas formas, algumas estratégias que elas são extremamente positivas. E eu estou dizendo aqui algumas coisas para vocês, não sei se vocês sabiam que ia ser um médico que ia vir aqui falar com vocês, e médico frequentemente ele traz o quê? Dados científicos. Tem algumas coisas aqui que eu estou trazendo que não são dados científicos. Sabe por quê? Porque quando a gente analisa resultados de uma pessoa, ou de algumas pessoas, caracteristicamente porque tem resultados bons,
Se a gente analisar eles no rigor e na objetividade científica, a gente vai tratar esses indivíduos não como indivíduos, mas como alguma coisa, que é uma humanidade, um grupo. E o grande detalhe aqui é justamente não tratar as pessoas como algo, mas sim como indivíduo. E é no exemplo bom que a gente consegue identificar exatamente as características da árvore que tinha a raiz profunda e conseguiu colocar aquela raiz dela num lençol que fez com que essa árvore não só sobrevivesse à seca, né, mas produzisse uns frutos ainda melhores. Foi nesse exemplo, e é nesse exemplo que eu trabalho com vocês aqui, a ideia do seguinte: de que forma simples, a gente pode passar a enfrentar a realidade que existe, mas trazendo resultados diferentes. De que forma o nosso mundo pode ser construído, mesmo diante de todos os vieses ou de todas as intempéries que a vida nos traz, e a gente mudar essa realidade. Tem uma pessoa, tem um médico que inclusive chama-se Viktor Frankl, ele já morreu, acho que não me engano, em 1997. Que esse médico, ele fundou a terceira escola da psicologia e da psicoterapia, que chama-se logoterapia, que é a terapia do sentido. Eu fiquei encantado quando eu tive contato com a obra desse indivíduo. No ano passado eu não sabia disso, eu buscando informações sobre esse tipo de conflito que a gente se depara muitas vezes. Achei um texto dele, me aprofundei e acabei lendo o livro dele. Esse indivíduo, ele era professor de uma universidade na Alemanha, professor de neurologia, ele era psiquiatra e neurologista. Como era uma pessoa muito querida por todos, inclusive no governo alemão, ele foi convidado a se exilar para os Estados Unidos quando começou. E esse indivíduo, ele tinha uma esposa, o pai e a mãe, que ele era muito próximo dessas pessoas, ele tinha muito amor por essas pessoas, e ele não poderia levar essas pessoas junto. E ele falou: minha vida não teria como, eu não conseguiria conviver com o fato de que eu escolhi sair de perto dos meus familiares e deixá-los à mercê do que viria a acontecer. Eles não faziam ideia do que viria a acontecer. Eles não tinham ideia do caos que foi o Holocausto. Eles não tinham ideia. Ele não tinha ideia. E ele tinha um manuscrito da tese dele do que depois veio a se tornar a logoterapia. A logoterapia, que é a terceira escola. Quando ele entrou no campo de concentração, ele levou o manuscrito junto com ele dentro da roupa. Coitado, crente, que iam deixar ele ficar com aquilo. Tiraram não só a roupa dele, espancaram ele, rasgaram tudo que ele tinha escrito e jogaram fora. E sabe por que ele sobreviveu ao campo de concentração? 8 anos, inclusive Auschwitz. Porque ele tinha um sentido. Ele tinha uma razão. Essa razão dele se tornou mais forte no campo de concentração, e ele conseguiu tirar do caos do Holocausto, do sofrimento do Holocausto, da desnutrição intensa que ele sofreu, de ver inúmeras pessoas morrendo. Ele conseguiu tirar a razão disso tudo. Ele conseguiu tirar um propósito disso tudo. Ele não só conseguiu fixar na mente dele toda a tese que ele tinha escrito, principalmente isso aconteceu porque ele via as coisas acontecendo no campo de concentração e ele identificou. As pessoas muitas vezes eram fortes fisicamente e você jurava que aquele indivíduo seria um indivíduo que sobreviveria ao campo de concentração. No entanto, pessoas frágeis fisicamente, magras, sem nenhuma capacidade, inclusive às vezes, de andar sozinha, conseguiam não se entregar ao suicídio porque tinha um propósito. A vida do ser humano, ela vai muito mais quando há um propósito. E isso acontece de forma muito melhor quando a gente consegue manter o foco. Eu vou botar aqui um vídeo para vocês, porque foco é algo que vem sendo discutido há muito tempo. O foco, a consciência, vem sendo discutido até na física quântica. Pra vocês terem uma ideia, a física surgiu como uma ciência que ia, digamos, se opor por completo à presença de Deus, né? A existência tendo como base a criação divina. Obrigado.
Mas, aos poucos, ela foi chegando a determinadas realidades, a determinadas identificações, a determinadas verdades que só poderiam ser explicadas filosoficamente. E era um campo da ciência que não tinha absolutamente nada de filosófico. E olhem que conceito que surge a partir de um experimento da física quântica. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. De toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, com uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim
que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. And things that we could do without the observer. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Is this the observer? Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? Particles and how they react. Será então o observador? Then the observer. And E mesmo assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Todos são observadores. They're all observers. But not one of Mas nenhum deles concorda com todos os pontos do campo, porque percebe o campo matematicamente de diferentes ângulos de percepção. from different angles of perception. Não sabemos na mecânica quântica como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso... Como é que eu trouxe isso para vocês? Como eu disse, por mais que a ciência da física tivesse sido criada, foi desenvolvida para mostrar quase que matematicamente a existência de tudo, vocês entenderam o que aconteceu? Quando um observador entra no sistema para olhar o comportamento estranho que a partícula tinha, a partícula estava se comportando como onda, não como partícula. O simples fato dele entrar e olhar por onde ela estava passando fez com que ela voltasse a se comportar como partícula. Isso aí, mundialmente, é conhecido como uma das grandes definições da importância da nossa consciência e do nosso foco. E é aí que a gente tem que trabalhar em cima da realidade que a gente vê. Aqui, quando a gente vê e a gente cria um mundo, eu não estou dizendo que a crise financeira não é para existir, ou a crise pessoal não é para existir, ou qualquer circunstância que abale aquele caminho que vinha seguindo estável em torno de um eixo simples, ele vai existir. Boa parte do problema decorre não do desvio do caminho que vinha sendo seguido para um novo caminho, mas sim da forma como nós observamos e damos o foco a esse desvio. O grande pulo do gato aqui é que a grande mudança que nós temos que passar, levando-se em consideração esse ciclo da realidade, que é o seguinte, né? O mundo que eu vejo, eu crio. O que eu estou vendo, eu crio. Eu crio com as minhas crenças, eu crio com as minhas convicções. A gente tem uma sequência de tomada de decisão de se a gente vai comprar ou não uma ideia, se a gente vai comprar ou não uma caneta, comprar ou não um relógio, comprar ou não um carro. Qualquer que seja o comprar, inclusive a ideia, né, como eu estava falando, que ela passa pelo seguinte:
ela passa pelo fato de o que eu penso, eu sinto alguma coisa em relação a esse pensamento. Certo? Então, o meu pensamento leva a um sentimento. Esse meu sentimento leva a uma ação. E como eu disse lá no começo, quando a gente estava começando aqui a conversa, é essa ação que vai trazer resultado. Então, o resultado vem dessa sequência. E da onde vêm nossos pensamentos? Da onde vem nossa interpretação tão diferente, diria na verdade única? Cada um tem uma interpretação única de um mesmo horizonte, de uma mesma praia, de uma mesma palestra. Cada um tem uma visão única. Da onde que vem isso? Nossos pensamentos vêm de uma programação que a gente vem construindo desde que nós nascemos. São as experiências que nós temos, especialmente verbais. Como que seus pais falavam, como com quem vocês conviviam falavam sobre as crises. As crises acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. Não é desde que a economia foi inventada. Existiram várias crises no período dos dinossauros, por exemplo. Os dinossauros passaram por uma crise tão grande que eles não existem mais. Então as crises sempre existiram. Mas como foi para a gente, enquanto foi desenvolvendo nossa mente, nossa inteligência, nossa forma de pensar, como foram as informações verbais, como foram os exemplos reais de atitudes que se tomava diante das crises. É aí que a gente cria nossa programação, que leva ao nosso pensamento. Essas coisas que nós criamos, ninguém faz de propósito gerar algum pensamento ruim na gente, ou alguma convicção ruim na gente. As pessoas vivem e imprimem um pouco de si no outro. Esse é o grande lance do convívio em sociedade. E isso vem de uma coisa chamada convicção. As convicções são ideias quase que irrefutáveis que nós temos. Convicções são informações que nós criamos como verdades absolutas. E a partir delas, muitas vezes não consciente, subconsciente, é que a gente começa a tomar parte do nosso pensamento. E através desse pensamento vem os nossos sentimentos em relação à crise, ou em relação a qualquer que seja a crise financeira ou não. E a partir disso nós tomamos ações e a partir disso nós temos resultados. Como que a gente começa a mudar? A primeira coisa é ficar presente para o fato. A primeira coisa é virar o foco para isso. E a pergunta que eu faço, às vezes para mim, às vezes para os meus pacientes, inclusive, essas suas convicções, aí eu pego um exemplo. Uma coisa boa é pegar exemplo. A gente muitas vezes baseia nossas convicções em frases e exemplos de pessoas. Então faça o contrário, reconstrua a convicção através de exemplos que te trazem coisas positivas. Quais são os exemplos que nós temos de superação de crise? Dei o exemplo da árvore, né? É um. Tem um outro aqui. Só um minuto. Saiu na Forbes essa reportagem. Ele fala 20 empresas fundadas durante a crise financeira que são incríveis. E ele cita nesse artigo que 1/3 das 100 principais empresas citadas na Forbes, 1/3 delas foram criadas, desenvolvidas e cresceram durante a crise financeira. Então isso é um exemplo claro de que a realidade tem que ser vista com outros olhos. A realidade ela tem que ser encarada por nós com outros olhos. A forma como a gente olha para a realidade vai determinar nossos sentimentos a respeito dessa realidade, vai determinar nossas ações a respeito dessa realidade e, consequentemente, nosso resultado também. Não são poucos os exemplos. Não sei se vocês sabem, mas no final do século XIX, para o início do século XX, lá por volta de 1890 e tal, existiu uma grande corrida para que fosse estabelecida aviação tripulada.
Nessa época os Estados Unidos estavam muito fortemente envolvido com isso. Eu vou ler o nome porque eu tentei decorar aqui o nome, mas eu não consigo decorar o nome desse indivíduo. Que é um professor de uma universidade, um indivíduo que já tinha inclusive feito um voo não tripulado. Deixa eu ver que eu não tenho o nome dele. É Langley o sobrenome dele, eu já lembro. Langley, tá? Ele foi patrocinado pelo governo americano. Ele tinha recurso financeiro, ele tinha recurso intelectual, ele tinha apoio universitário e ele tinha quem ele quisesse contratar para a equipe dele. Quem ele quisesse contratar para a equipe dele. Veja, eu coloquei esses pontos porque, em geral, a gente justifica fracasso por falta de pessoal capacitado ou por falta de recurso financeiro ou por falta de apoio de alguém. São as três principais justificativas humanas para o fracasso. Ele tinha tudo e mais um pouco. E por volta de 1901, ele foi premiado, condecorado pelo fato de ter feito um voo não tripulado de uma aeronave, e foi então apoiado, patrocinado para que fizesse isso. Não sei se vocês sabem, mas não foi ele que fez o primeiro voo tripulado. Vocês sabem quem fez o primeiro voo tripulado? Os irmãos Wright. Os irmãos Wright eram dois americanos que não tinham nem o segundo grau completo. Não é mentira. Se vocês podem olhar na internet. Irmãos Wright e a história da aviação comercial. Ou a história da aviação tripulada. Vocês vão ver que é verdade. Eles estavam tão empenhados em ver a realidade que qualquer um podia falar para eles: se você acha que vocês vão conseguir, você não está entendendo. O Langley é um cara, ele não vai deixar de conseguir. Esquece, desiste. Mas eles não fizeram isso. Eles se empenharam de tal forma, eles se mobilizaram de tal forma, eles olharam a realidade de tal forma, que eles fizeram o primeiro voo tripulado. Em 1903, 2 anos depois do apoio do Langley ter recebido dos Estados Unidos. Vamos dar outro exemplo? Vamos pensar aqui Mahatma Gandhi. Quem não sabe quem é Gandhi? Alguém conceberia a hipótese de uma independência de um país totalmente dominado, massacrado pela Inglaterra? Alguém conseguiria imaginar que ele seria o responsável por uma guerra desarmada? Por uma independência que não passava pelo fato de usarem armas? Parecia um louco, né? Conseguiu. Porque ele olhava para a realidade e não se limitava por ela. Porque o foco dele era na solução e não no problema. Esse é o segundo exemplo. Aí tem alguns exemplos brasileiros, simples até, vou falar aqui do Big Brother. Vocês sabem o Fernando, que era um cara que fez o Big Brother, acho que a segunda versão, ou a terceira versão? Ele era um cara esportista, tudo mais, sofreu um acidente de carro, teve uma fratura na coluna e ficou paraplégico. Então, no mundo de algumas pessoas, um paraplégico, ele está fadado a ficar na cama. Ele está fadado a não fazer nada. Está fadado a ser cuidado por alguém. No mundo do Fernando, não foi isso que ele fez. Ele construiu uma mentalidade, talvez ele já tivesse esse estopim dentro da cabeça dele, mas ele construiu uma realidade diferente para ele. Vocês têm dúvidas que eu prefiro qualquer crise financeira do que tirar o movimento das minhas pernas? Alguém aqui prefere uma crise financeira? É muito pior você perder o movimento das pernas, pelo menos eu acho, né? A grande maioria acha isso também. Só que ele conseguiu superar isso, e não só superar, como ele virou um atleta paralímpico. Conquistou medalhas, conquistou campeonatos, e fez do sofrimento, extraiu do sofrimento excelentes resultados. Ele conseguiu lançar bem lá no lençol freático as raízes dele e conseguiu extrair as melhores frutas que ele já tinha produzido na vida. Não são poucos os relatos. Esse Viktor Frankl que eu falei para vocês, que estabeleceu a logoterapia, ele fala numa entrevista dele que
certa vez ele recebeu uma carta de uma pessoa que tinha 17 anos, e essa pessoa mandou a carta dizendo assim para ele: eu sofri um acidente por ter mergulhado e fraturei a minha terceira vértebra cervical. Não mexo nada do pescoço para baixo. Mas eu nunca fui tão feliz na minha vida. Porque antes eu só sabia beber e usar drogas. E hoje, a cada pessoa que eu vejo que precisa de uma palavra amiga, eu faço essa palavra amiga. E isso me preenche muito mais do que qualquer coisa que eu tenha feito até hoje na minha vida. A pessoa achou um propósito. As convicções, elas podem ser refeitas a qualquer momento. Pensem o seguinte: uma ideia não é uma convicção, certo? Eu vou aqui dizer para vocês. Uma ideia, pensem num tampo de uma mesa. Um tampo de uma mesa. Um tampo de uma mesa, certo? Não desenho muito bem, não. Um tampo de uma mesa é uma ideia simples. Ela não se sustenta sem nada. Então vamos supor que uma pessoa se ache super sensual. Essa é uma ideia. Eu sou bonitão e sensual. O que faz essa pessoa ter essa ideia de que ele é bonitão e sensual? Provavelmente alguém já falou para ele. Ou provavelmente essa pessoa se olha no espelho e identifica características que outras pessoas bonitas e sensuais têm também. Certo? Ou ele tem uma distorção disso tudo, mas mesmo assim ele constrói esses pilares. Pode ser que não seja nada disso, mas ele acha. E ele constrói uma convicção. A convicção, ela é formada por uma mesa, um tampo de uma mesa, mas com as sustentações. Uma convicção, ela não vem sem as sustentações. E as sustentações somos nós que criamos. Às vezes por uma realidade concreta, e às vezes, como eu falei aqui, vai ver que ele estava viajando, não era nada disso, mas ele mesmo assim construiu essa convicção. Porque não importa para o cérebro, ao construir essas convicções, se isso é real ou se isso é irreal. Se isso aconteceu ou se isso não aconteceu. O cérebro não identifica experiências fortemente imaginadas, que não aconteceram, daquelas que aconteceram. Ele não vai falar para você sentimentalmente: não, isso aqui não aconteceu, não tem essa sensação. Não, ele não percebe dessa forma. Se nós construímos convicções, ainda que baseadas em realidades virtuais, está tudo bem. O cérebro vai criar essa convicção e vai te ajudar a ser. O detalhe não é se a convicção ela é real ou irreal. O detalhe é se essa convicção vai te ajudar ou te atrapalhar a chegar nos seus resultados. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, saber quais resultados nós queremos. Quais são os resultados que você quer ter para a sua vida? Em todos os aspectos da sua vida, né? Quais são os resultados profissionais? Quais são os resultados financeiros? Quais são os resultados pessoais? Quais são os resultados de relacionamento? E isso vai ser um grande motivador para que se construa a caminhada em direção a esses resultados. As mudanças, elas acontecem a partir do momento que a gente define, que a gente decide. Agir tem um pai chamado decisão. Agir só acontece quando você decide agir. Porque no mundo, a grande maioria das pessoas que têm sucesso diferem daquelas que não têm sucesso por uma característica, que é a ação. A maior parte das pessoas sabe o que tem que fazer. Só que o problema não é saber o que tem que fazer. O problema é fazer o que sabe. Esse é o grande problema. Então o poder de uma decisão, ele não está no simples fato de você expressar ela. Porque você expressar ela e não agir de acordo com aquela decisão, isso não é uma decisão, isso é uma opinião. Então, se você está determinado a tomar uma atitude, uma ação, para que você caminhe em direção a um resultado seu, que você deseja, que você espera, essa decisão, ela vai ser decisão de fato, se dela decorrer uma ação. Ainda que seja uma pequena e simples. Mas ela só é uma decisão de fato, se dela decorrer uma ação. Sem isso, é somente expressando uma opinião. Ah, eu quero ser muito forte. Eu estou expressando uma opinião. Agora, eu quero ser muito forte, eu malho 3 horas por dia, tenho um preparador físico dedicado para mim. Pronto, aí essa é uma decisão.
Isso é para tudo na vida. Todos os aspectos da vida. A saúde, o relacionamento, o trabalho, suas realizações pessoais. Eu quero tocar violão. Sim, você comprou violão? Não, então você não tomou uma decisão, você só expressa que você gostaria de tocar violão. Se você quer tocar violão e quer de verdade, se você tomar uma decisão para fazer esse resultado acontecer, você vai fazer alguma coisa. Nem que seja ver preço do violão, mas é uma pequena coisa, né? Então, algumas atitudes que mudam, a nossa vida muda no momento que uma decisão é tomada. Num simples momento em que uma decisão é tomada. Da mesma forma que aqui a pressão social, no meio da crise, nos traz aqui numa congruência de tudo, de mente, de cérebro, de corpo, para uma realidade que é ruim, o contrário também pode acontecer. O que a gente pode falar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode agir para que o corpo expresse o contrário, puxa a gente para cima. A crise existe, mas eu vou vencer a crise. Você pode se dizer isso todos os dias. Inúmeras pessoas que têm sucesso, elas diziam para si mesmas o que elas iam fazer em voz alta e no espelho. O que eu vou fazer para superar isso? Eu vou fazer isso e eu vou superar. E elas acreditavam profundamente nisso. Parece besta, realmente não tem base científica isso não. Como eu falei, algumas coisas aqui não tem base científica. Mas aconteceu com várias pessoas que tiveram sucesso. Elas tomam atitudes que trazem o cérebro, a mente e até mesmo o social para cima. Um exemplo, eu trabalhei em São Paulo, numa divisão, no maior centro coordenador de pesquisa clínica do Brasil. E lá eu tinha uma mentalidade que era o seguinte: meu chefe nunca vai me reconhecer. Por mais que eu faça o meu trabalho, ele nunca vai me reconhecer. Porque por mais que eu tenha me esforçado até hoje, eu não tenho aquilo que eu imaginava de contrapartida que a gente já havia conversado. Eu tinha essa postura, eu tinha essa mentalidade. Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter convivido mais com pessoas que conseguiram o contrário. Quem conseguiu o reconhecimento do meu chefe e conseguiu progredir na carreira? Naquela área da pesquisa. Esse modelo é fundamental. Então, às vezes a gente pensa assim: eu estou aqui no emprego, eu não vou andar com aquela patota não, porque aquele ali é tudo um puxa-saco do chefe e eu não quero andar com esse pessoal puxa-saco do chefe, não. Será que a gente está olhando direito para essa realidade? Será que a gente não tem que olhar assim, sem julgamento? Puxa, essas pessoas têm resultados que eu gostaria de ter. Será que não vale a pena conviver sem julgamento com pessoas que têm resultados que vocês gostariam de ter? E será que isso não vai trazer resultados bons? Porque a gente tem uma tendência de julgar, de olhar. Isso é olhar a realidade. Eu estou olhando a realidade aqui, aquela pessoa ali chegou depois de mim e já está mais à minha frente em termos de evolução. Aí você pensa assim: não, puxa saco. Eu não gosto de fazer isso não. Não vou fazer isso, vai contra. Vamos olhar sem julgamento para o mundo. Vamos olhar sem julgamento para as pessoas. A gente vive numa sociedade. E tem um lema que eu acho bem interessante, que é assim: gradualmente as empresas elas vêm tomando posturas bem modernas e diferentes em relação ao passado. No passado era assim: não, eu não vou falar isso aqui para minha concorrência não, porque a minha concorrência vai saber e vai acabar comigo. Hoje em dia, cada vez mais as empresas elas compartilham informações. Por quê? Porque se ele crescer e eu estiver convivendo com ele, eu também vou crescer. E se eu crescer, ele também vai crescer. Que é o seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então essa postura da gente olhar para a realidade e classificar ela, e já julgar ela antes de qualquer coisa, pode prejudicar a gente. Qual é o problema de você tirar o julgamento, né, e conviver com pessoas que têm resultados que você gostaria de ter? Talvez, vai que a pessoa até seja puxa-saco, mas será que até a forma de você identificar o puxa-saco não está errada? Uma das coisas que as empresas mais modernas fazem com frequência é o feedback e o reconhecimento. Qual o problema de você reconhecer se você tem um chefe bom? Não vou reconhecer não, porque vou parecer um puxa-saco. Pô, mas se o cara merece reconhecimento honesto, por que não vai se reconhecer? Fala: poxa, gostaria de te agradecer pela sua postura junto a gente, da equipe. Você é realmente um chefe que dá a gente muita liberdade para trabalhar e isso tem realmente gerado resultados muito positivos na equipe. Isso é ser puxa-saco ou isso é ser sincero?
A sinceridade positiva não é ruim, né? Mas muitas vezes nas empresas, eu sei que eu vivi isso lá em São Paulo, e eu hoje vejo que eu não deveria ter feito muita coisa que eu fiz lá. E a gente muitas vezes pensava assim, esse aqui é um puxa-saco. Por isso que está aí. Por isso que está aí conseguindo as coisas. Está errado. Está errado, a gente não pode ter julgamento para isso. Porque essa é a forma de a gente ver a realidade. Tem que tirar nossos julgamentos. Isso é uma grande mudança. Ó. Isso aí faz vocês olharem para a realidade de uma forma diferente. Comecem a mudar isso. Comecem a andar, comecem a conviver, comecem a conversar com pessoas que têm resultados que você gostaria de ter. Não necessariamente no trabalho, mas na saúde, no relacionamento pessoal, nas amizades, no desempenho em termos de alguma coisa que você gosta de fazer. Pô, eu jogo tênis. Caramba, não estou conseguindo. Pô, você tem um saque excelente. Me fala aí como é que você saca. Né? São resultados. Em tudo na vida. 100% dos resultados que você pode ter na vida, você pode pegar alguém que tenha semelhante o resultado que você quer e me ajuda a ter um saque igual o seu, me ajuda a tocar violão igual você, e assim vai. Né? São atitudes que nos ajudam. A outra é essa, desenvolver mecanismos corporais, porque sobre o corpo nós temos controle. Se você amanhece triste, chateado, está no meio da crise, e, putz, vou de novo para o trabalho, cara, que saco, eu não quero mais trabalhar, eu vou perder meu emprego mesmo. Faz o contrário, liga uma música, fica feliz, fala para si mesmo, eu vou ter sucesso, o meu emprego vai ser mantido. E ainda que não seja, eu vou conseguir outro, porque eu sou um bom profissional. Então, posturas corporais que vão te trazer para cima e não para baixo, que às vezes o social nos traz. Vou trazer aqui para finalizar alguns dados científicos reais, tá? Na crise eu tenho meu consultório mais cheio. Quando há uma crise financeira, meu consultório é o seguinte, as pessoas ficam com angústia no peito, elas têm estresse, elas têm medo de morrer. E por muito tempo, eu inclusive ouvi de alguns professores e alguns preceptores meus na residência, o estresse não tem solução. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Só fale para o cara que se ele tiver um estresse muito forte, sentir algo no peito, corre para a emergência, porque senão ele vai infartar, se já não estiver infartando. E aí foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que eles seguiram 5.000 pessoas ao longo de 8 anos. E eles perguntavam assim para as pessoas, no último ano, qual foi a sua intensidade de estresse na vida? Muito, médio ou pouco? E mais, você acha que o estresse é um fator negativo para a sua saúde ou não? Ponto. E aí eles correram ao longo desses 8 anos, foram verificar nos registros de morte, e eles verificaram o seguinte: as pessoas que tiveram estresse em alta intensidade tinham um aumento do risco de morte de 43%. 40% e quase 50% a mais de chance de morte, pelo simples fato de terem um estresse. Agora, isso não aconteceu. Isso não aconteceu para aquelas pessoas que não achavam que o estresse era maléfico para a saúde. Ou seja, nos últimos 15 anos que eu sou formado, eu estou falando para as pessoas que elas podem morrer de estresse, mas na verdade eu tinha que falar o seguinte: se você acreditar no estresse, você pode morrer. Se você não acreditar, você não aumenta a sua chance de morrer. É o foco. É o poder do foco. Isso me deixou até meio baratinado. Eu falei, não é possível, isso está errado. Mas não é verdade. Se a pessoa acredita que o estresse faz mal à saúde dela, ela tem alta intensidade de estresse, ela aumenta 43% dos riscos de morte. Se ela, mesmo com alta intensidade do estresse, se ela não acredita que o estresse é maléfico para a saúde dela, ela não muda o risco de morte. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm resiliência. Porque essas pessoas olham para a realidade e veem o lado positivo. Sabe o que a grande maioria dessas pessoas interpretavam? O estresse é uma forma que eu tenho de sobreviver. Sabe como é que eles fizeram? Eles fizeram outra pesquisa. Nessa outra pesquisa, eles fizeram o seguinte: eles induziram 1.000 pessoas
a uma sequência de estresse. Numa delas, eles pegavam as pessoas e falavam assim, olha, eu te dou aqui um tema, um texto que você vai ter que ler em 5 minutos e você vai ter que fazer uma palestra também de 5 minutos na minha frente. Aí essas pessoas entravam numa sala, colocava-se ela numa cadeira, um monte de luz em cima, uma câmera bem na frente e falava, faça a sua palestra. Se controle, mas faça a sua palestra. E olhava para a pessoa e sem qualquer palavra fazia algum tipo de manifestação de reprovação, do tipo, ele está aqui fora. Vamos supor que seja você. Era essa a manifestação que eles faziam. Faziam caras e bocas de reprovação para quem estava fazendo a palestra. Logo em seguida, tiravam a pessoa dessa sala e falava o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem. Quero que vocês sejam rápidos. Quero que vocês sejam calmos, porque vocês já viram que vocês não estão sendo calmos na apresentação da palestra. Vocês precisam ter calma, vocês precisam ter paciência, tem que ter controle de vocês. Então eu quero que vocês façam rapidamente a seguinte conta, até eu mandar parar. Vocês vão reduzir 7 números do número que eu disser para vocês em sequência. É 996. Comece a subtrair. Menos 7. Rápido, gente. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Todo mundo, você errou. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Vamos voltar, começar tudo de novo. Tem que chegar no 0, viu? Pronto, era esse. Mas era uma cobrança intensa. E isso era uma indução de estresse. E o que eles viram? Eles viram que as pessoas tinham muita dificuldade. Aí depois eles fizeram o mesmo experimento com mais 1000 pessoas e colocaram a seguinte composição antes do estresse, antes de submetê-los ao estresse. Fique tranquilo. O que você fizer agora pode ser que te dê alguma taquicardia, pode ser que te dê algum suor, pode ser que você fique um pouco nervoso, mas isso é o seu corpo te ajudando a ter melhores resultados. Vamos para o teste? Vamos. Fizeram exatamente a mesma coisa. E a grande diferença, eles mediram, sabe o que? Eles mediram se havia vasodilatação, vasoconstricção, aumentava a frequência cardíaca, sudorese, todas as respostas clínicas ao estresse. A crise, vamos pensar na crise. E o que eles viram foi o seguinte, quando você induz a pessoa a entender que o estresse é um mecanismo que lhe ajuda, ocorre vasodilatação, ou seja, os vasos se dilatam, permite melhor fluxo de sangue. E quando você não fala ou faz o contrário, cuidado, se controle. Controle seu estresse, acontece vasoconstricção. E aí é que pode dar um infarto, é aí que pode dar um AVC, é aí que pode dar uma crise hipertensiva. Comprovando biologicamente o poder que nós temos no que a gente acredita antes. Ou seja, se você acredita que o estresse te faz mal, ele te faz mal. Se você acredita que ele não te faz mal, ele não te faz mal. Ele te ajuda. Sabe por quê, gente? Porque essa resposta é exatamente o padrão de resposta que acontece em situações de alegria, em situações de compartilhamento de felicidade. Reparem, vivam um momento bacana, bonito, legal. Como é que vocês ficam? Vocês ficam eufóricos de alegria. Mas as respostas são iguais. O coração dispara, a gente sua, a gente fica trêmulo. Mas acontece diferente lá dentro do coração. Acontece diferente lá dentro do cérebro. Porque os vasos se dilatam e permitem um fluxo sanguíneo melhor e não pior. Porque o seu organismo está trabalhando para você recuperar a sua situação. Para você superar uma dificuldade. E ele não está jogando contra você. A nossa natureza, ela é perfeita. Isso tem mais ainda por trás. Tem mais ainda por trás. Quando a gente sofre um estresse, uma resposta ao estresse, a gente tem uma liberação de um hormônio, que é a ocitocina. Não sei se vocês conhecem a ocitocina, algum tempo atrás ela estava até na moda, todo mundo falando da ocitocina, o hormônio do abraço, o hormônio do prazer, o hormônio da relação, o hormônio do sexo, o hormônio... Pronto, muita gente falou sobre isso. Mas acontece que a ocitocina ela tem inúmeras
ações. Uma delas é no cérebro. Ela desencadeia, ela ao ser liberada pelo estresse, ela atua no cérebro fazendo com que a gente fique mais vigil, que a gente fique mais atento. Só que ela atua também no corpo inteiro. O que ela faz no corpo? Ela faz uma proteção cardiovascular. Ela tem um efeito anti-inflamatório agudo e imediato. Ela faz efeito vasodilatador. E no cérebro, ela libera as áreas do cérebro que são as áreas de relacionamento, as áreas de compartilhamento de vivências. Nós somos seres sociais. Então, até o estresse diz para você o seguinte: se você está assim, eu estou liberando aqui um hormônio para você melhorar o seu estado junto do contexto social. E aí, se você está estressado, se você está angustiado, se você está com medo, se você está pessimista, a ocitocina te diz o seguinte: compartilhe isso com as pessoas com quem você gosta de conviver. Compartilhe isso com as pessoas que podem te ajudar. E mais ainda, veja se outras pessoas não estão sentindo a mesma coisa e se ajudem. É isso que a ocitocina faz no cérebro, no momento do estresse, no momento da crise. E esses mecanismos, eles são perfeitos, porque isso nos leva a contato com outras pessoas. Às vezes, ver o ângulo de uma outra pessoa pode ser melhor do que o nosso, que pode, inclusive, mostrar uma realidade diferente. Ajudar outras pessoas aumenta a ocitocina. Abraçar as pessoas aumenta a ocitocina. E o que acontece é que a própria ocitocina, ela também tem efeito no risco cardiovascular. Olha como o estresse se protege, a gente aqui às vezes não deixa. Uma outra pesquisa foi feita, agora é só a base científica, né? Uma outra pesquisa foi feita em que pegaram, eu não lembro certinho o número de indivíduos, acho que eram 1.200. E eles avaliaram o seguinte: quanto foi a intensidade do seu estresse no último ano? Mais ou menos igual, mesma coisa, né? E a segunda pergunta: nesse último ano, você esteve envolvido com atividades que ajudavam as pessoas? As pessoas que tiveram alta intensidade de estresse no último ano, elas tinham um aumento de 30% da probabilidade de morte. Mas isso não aconteceu com pessoas que se envolviam com atividades comunitárias, com atividades de ajuda na comunidade em que viviam, ou com familiares que estavam sempre precisando de algum auxílio. Mostrando que a interação social positiva, ela não só é boa pelo fato de que gera um ambiente melhor, mas ela protege o seu coração e o seu corpo de condições graves que inclusive podem levar à morte. Então, quando a gente começa a encarar que o estresse, que a crise, ela é uma forma da gente se reinventar e ser melhor, não tenham dúvida que se vocês fizerem isso, se vocês acreditarem que a crise não é o fim, se vocês acreditarem que o estresse não é maléfico, se vocês acreditarem que vocês vão sobreviver, e vocês vão, é lógico que vão, não tenha dúvida que vocês não só vão superar a crise, mas até vocês mesmos. Obrigado pela atenção de vocês.